Bom dia pessoal. Estou aqui para gravar com vocês o segundo encontro do Café com Propósito. Na semana passada eu trouxe aqui pela primeira vez o meu testemunho, trouxe um pouco do que Deus fez na minha vida e hoje eu quero compartilhar com vocês alguns conhecimentos que mudaram completamente a forma como eu me posiciono no mundo. Já tem 5 anos que eu trago mensagens da palavra do Senhor, trago aqui os meus testemunhos, trago aqui tudo que eu aprendo, que edifica a minha vida. E hoje eu trago para vocês um conteúdo que eu costumo ministrar sob o título Como transformar sonhos em realizações. Já há alguns anos eu tenho vivido meu propósito. Eu tenho compartilhado especialmente com mulheres conhecimentos na área da comunicação, na área da gestão das emoções e principalmente na área do crescimento e amadurecimento espiritual. É um processo que eu estou inserida nele, é um processo que todos os dias eu peço ao Senhor para me capacitar, para me trazer mais luz, para me trazer mais sabedoria na leitura da palavra, para me trazer novos conhecimentos que eu possa compartilhar e agregar na vida das pessoas que me acompanham aqui nas redes e também nas pessoas que o Senhor coloca no meu caminho. Então, eu quero começar o Café com Propósito de hoje com uma oração. Pedir ao Senhor que coloque na minha boca as palavras certas, que coloque aqui nessa live as palavras, as pessoas certas, as pessoas que estão precisando dar início a um novo tempo em suas vidas na presença do Senhor. Pessoas que estão cansadas, sobrecarregadas, mas que desejam no seu íntimo realizar mais, cumprir o chamado, cumprir uma missão aqui na Terra, trazer mais luz a esse mundo, trazer mais esperança a esse mundo. Então, para pessoas que, apesar de verem o que acontece aqui, sim, tem esperança na Tua palavra, Senhor, na Tua força, tanto para resgatar a própria vida, quanto para fazer de nós canais de bênção na vida de outras pessoas. Eu oro pela minha vida e pelas vidas que aqui chegam para ouvir o que o Senhor preparou para essa manhã. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Como transformar sonhos em realizações? Eu costumo dizer que sempre que Deus coloca algo grande no nosso coração, coloca um sonho no nosso coração, vai aparecer na nossa vida uma palavrinha chamada resistência. Hoje eu sei que essa resistência, para que a gente cumpra o chamado do Senhor, para que a gente realize o que o Senhor coloca no nosso coração, vem logicamente da parte do inimigo do Senhor. O inimigo do Senhor não quer que a gente cumpra, a gente obedeça, a gente espalhe a luz dele aqui na terra. Então, essa resistência, que hoje pode ser vista através de uma procrastinação, de um adiamento, da gente fazer o que o Senhor nos chamou para fazer, quando a gente sabe que ela não vem da parte do Senhor, fica mais fácil da gente combater esse inimigo que é muitas vezes sutil, esse inimigo que muitas vezes nos leva a se satisfazer com distrações, a dormir até mais tarde, ou passar muito tempo, muitas horas às vezes em jogos ou aqui rolando feed com coisas que não agregam a nossa vida, com vícios, enfim, qualquer coisa que nos tire do propósito, nos tire do que o Senhor realmente nos chamou para fazer. Então, você sabendo de onde vem essa resistência, fica mais fácil. Primeiro é a consciência, ter consciência de onde vem, para que a gente consiga, com as armas certas, combater essa resistência. O nosso Senhor Jesus, Ele é muito generoso, mas Ele também é justo.
Ele é fiel e justo para honrar quem semeia adequadamente, quem está honrando a palavra dele, quem está agindo na direção da palavra que ele deu. Eu tenho lido nesses últimos meses, já tem alguns anos que eu sou muito apaixonada pela leitura do livro de Provérbios da Bíblia, um livro de sabedoria, apesar de ter sido escrito a maior parte por Salomão em período anterior à chegada de Jesus. Ali traz princípios que, se a gente colocar em prática, a gente vence a resistência, a gente vence a procrastinação, a gente prospera com qualidade, com integridade, com equilíbrio. Então, o livro de Provérbios é um livro que me norteia em todas as áreas da minha vida. E para esse tema de hoje, que é como transformações em realização, ele é um livro que traz muitas lições preciosas e que a gente pode, se ouvir, se praticar, de fato, começar a ver mudanças significativas na nossa vida. Então, o primeiro ponto desse nosso encontro é entender que a procrastinação não vem de Deus, que a preguiça não vem do Senhor, que o Senhor honra quem age na direção do que Ele coloca no coração. Ontem era para eu estar aqui, era para eu estar gravando esse café com propósito aos sábados pela manhã. E ontem tive imprevistos, ontem não consegui trazer essa palavra aqui para vocês, mas o que é que eu aprendi nesses últimos tempos? Não é porque algo deu errado que o processo tem que parar, que tem que ser interrompido. Você pode continuar de onde parou, você pode decidir hoje fazer diferente. Não é porque ontem as coisas deram errado que você vai desistir da sua dieta, vai desistir do seu cuidado com a sua alimentação, vai desistir do seu cuidado consigo e com as pessoas que você ama. Muitas vezes as coisas saem do nosso controle, muitas vezes não saem do jeito que a gente programou, mas cada vírgula, cada tropeço, cada atropelo desse que acontece não vem para nos paralisar, vem para nos ensinar algo, vem para nos trazer essa consciência de que a vida não é assim, uma linha reta, não é linear. O Senhor Jesus disse que na vida nós teríamos aflições, mas que a gente tivesse o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e com Ele nós somos também vencedores. Então eu decidi gravar hoje pela manhã aqui o Café com Propósito, nesse compromisso de que um tropeço, um erro não vai impedir de se cumprir na minha vida o meu chamado, a minha missão, porque eu decido mais uma vez fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Então, sabendo nós que vão haver imprevistos, vão haver empecilhos, vão haver palavras contrárias. A gente tem que aprender, se a gente quer realizar, a gente tem que aprender a lidar com palavras contrárias. Muitas vezes as palavras contrárias viram principalmente, daqui. O nosso maior inimigo, o nosso maior campo de batalha, como disse Joyce Meyer, está na nossa mente. Então, primeiro é preciso vencer as vozes internas, o fluxo mental que quer nos paralisar, que não vem da parte do nosso Senhor. Então, todas as palavras que tentem te afastar do que Deus tem para você devem ser repreendidas no nome dele, no nome de Jesus, certo? Então, essa repreensão dos pensamentos que nos limitam, com consciência, vai nos fazer agir de modo diferente. Eu aprendi que primeiro a gente cuida dos pensamentos, primeiro a gente cuida da nossa comunicação, primeiro a gente cuida dos nossos sentimentos, primeiro a gente se alinha interiormente para poder desenvolver aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Amém? Então, se você quer realizar mais em qualquer área da sua vida, alinhada com os planos e propósitos de Deus para a sua vida, que são muito maiores e melhores do que o nosso, a primeira coisa é cuidar da mente. A primeira coisa é cuidar do mundo interior, das emoções, cuidar da comunicação, do que sai da sua boca sobre você. Tem uma frase que diz assim, eu acho que é de Henry Ford: se você pensa que pode ou se você pensa que não pode, nas duas hipóteses você está certo.
Porque se você pensa que não pode, você já está limitando na saída, você já sai perdendo na saída. Você não vai agir de modo consistente, de modo consciente para realizar. Agora, se você pensa que pode, esse é o start para a sua realização. Se você acredita que é possível, quem serve ao Deus do impossível, eu sirvo ao Deus do impossível. Comenta aqui se você também serve ao Deus do impossível. Quem serve ao Deus do impossível entende que é fraco sozinho, que não dá conta sozinho, mas que com Ele vem capacidade todos os dias, vem ânimo todos os dias, vem vontade de vencer, vontade de realizar mais, para que a luz dele seja refletida por meio da nossa vida. Então, a primeira coisa é cuidar, né? Cuidar de rebater pensamentos negativos, cuidar de palavras negativas. Se vem do outro, aí tem dois caminhos. Eu aprendi que existem duas formas da gente lidar com as críticas. Antes, eu entendia críticas só como algo negativo, né? Como algo que quer botar a pessoa para baixo. Na leitura do livro de Provérbios, eu vi tantas e tantas passagens falando sobre o poder positivo das repreensões, né? Que o Senhor disciplina a quem Ele ama, que eu entendi que nem sempre a crítica vem para nos destruir, não. Muitas vezes ela vem para nos fortalecer. Se essa crítica ela realmente é compatível com os seus comportamentos atuais, essa crítica está vindo para alinhar a sua vida. Então, ao invés de se vestir de uma capa de orgulho, de rejeitar aquilo, leve ao Senhor, e se aquilo fizer sentido, peça ao Senhor para curar o seu coração e para curar os seus comportamentos nessa área, para que você consiga usar aquela repreensão, aquela crítica como um start para o seu crescimento, para a construção de uma nova identidade. Agora, se aquela crítica é uma mentira, se aquela crítica realmente não combina com a pessoa que você já está se tornando, com a pessoa que Deus já está te transformando, se aquela crítica está tentando minar a sua evolução, o seu senso de autoestima, o seu senso de valor pessoal, aí o caminho é diferente. Por quê? Porque tem gente, infelizmente, tem gente que não suporta ver o crescimento do outro. Tem gente que não se alegra com a vitória do outro. Tem gente que vai tentar botar areia nos seus sonhos, vai tentar colocar uma pá de cal assim em cima dos seus sonhos, dos seus desejos. Então, para essas pessoas, você tem que aprender a filtrar. Você tem que aprender a desenvolver misericórdia. Deus, essa pessoa fala desse jeito, age desse jeito comigo, porque ela ainda não alcançou a visão que o Senhor tem, tanto para a vida dela quanto para a minha vida. Então é como Jesus ensinou, né? Orar por aqueles que te perseguem. Ore para que a visão daquela pessoa seja expandida. Ore para que aquela pessoa consiga enxergar realmente que existem planos bons sim, tanto para a sua vida quanto para a vida dela. Ore para que aquela pessoa consiga enxergar que Deus tem muito sim para fazer por meio da sua vida e da vida dela. Só que Deus só faz através de nós quando a gente permite que o Senhor faça em nós. Quando a gente permite que Deus trabalhe no nosso interior, nos nossos comportamentos, na nossa forma de agir, na nossa forma de tratar as pessoas que a gente ama, todo dia é dia para a gente reconhecer que precisa de melhoria, que precisa da transformação do Senhor, precisa se transformar numa pessoa melhor. Todo dia Ele está disponível e disposto para nos tornar essa pessoa melhor. Na presença dele, com o Espírito Santo dele em nós, porque sozinhos a gente só é ladeira abaixo. Sozinho é ladeira abaixo. Por isso que eu não abro mão de buscar todos os dias, porque ele me mostra onde eu preciso melhorar. Ele me mostra os pontos que eu preciso pedir perdão. Ele me mostra os pontos que eu preciso perdoar. Ele me mostra o modo como eu preciso me comportar para me tornar cada dia um pouco mais parecida com Ele. Então, por isso que esse momento de conexão com Ele é fundamental. Amém? Mas vamos para dicas práticas para como transformar sonhos em realização. Eu quero trazer aqui para vocês que eu realizei ano passado, gente, um grande sonho no meu coração, que foi publicar o meu primeiro livro físico, Comunicação e Gestão das Emoções. Foi um projeto plantado no meu coração pelo Senhor.
Há alguns anos eu treino mulheres para desenvolver uma comunicação mais saudável. Eu trago o que eu aprendi nos livros, eu trago o que eu aprendi em treinamentos, e eu vi que isso poderia se transformar num livro onde ficasse registrado ali tudo que eu aprendi, que fez sentido, que transformou e que me transforma até hoje, porque é um processo sem fim. Enquanto a gente estiver aqui, Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida, no nosso caráter, nas nossas relações. Então eu quis deixar registrado num livro para que, assim como esses conhecimentos mudaram a minha vida, me ajudam até hoje a gerenciar as minhas emoções, a gerenciar minha comunicação, a não desistir do meu processo de evolução, assim como esses conhecimentos foram ouro na minha vida, eu espero que eles possam também abençoar a vida de todas as leitoras e todos os leitores que adquirirem esse livro, que foi feito com muito carinho, com muito temor do Senhor. É um livro inspirado na Palavra de Deus, que traz conhecimento científico também, que traz conhecimento de autores consagrados na área da comunicação e da gestão das emoções. É uma singela contribuição em gratidão por tudo que o Senhor tem me entregado nesses últimos anos. Então eu quero trazer aqui nesse livro, nesse vídeo, nessa live para vocês, como foi que eu consegui trazer mais essa realização, esse sonho que estava guardadinho no meu coração, para se tornar algo concreto, para se tornar algo palpável. Então, algumas coisas a gente precisa entender. Tempo não vai sobrar. Não vai sobrar tempo. A gente precisa, se a gente tem um sonho, estabelecer prioridades. Eu decidi que, de modo prioritário, aos finais de semana, primeiramente decidi aos sábados, não consegui ontem, estou trazendo hoje aqui. Então, a prioridade para mim é gravar lives falando do que o Senhor fez na minha vida. Essa é uma prioridade. Quando a gente define como prioridade, outras coisas não atrapalham mais. Eu poderia agora estar dormindo, eu poderia agora estar só relaxando, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu decidi como prioridade, como uma primícia aqui nos meus dias, nos finais de semana especificamente, trazer um conteúdo mais completo. Então, quando você tem clareza do que você quer, quando você define um objetivo claro, como esse, por exemplo, que eu estou citando aqui para vocês, quando eu decidi, por exemplo, que eu ia escrever um livro, então as minhas ações no dia estavam direcionadas àquele sonho, àquela realização. Então a primeira coisa para quem quer realizar é ter clareza. Clareza de objetivo, clareza de meta, clareza de ação pontual. Não precisa ser do dia para a noite, gente. Grandes sonhos não se conquistam do dia para a noite como um passe de mágica, mas eles começam com uma decisão baseada em uma clareza de objetivo, uma clareza de propósito. Então, se você sonha em escrever, ou se você sonha em passar no concurso, ou se você, seja lá qual for o sonho que Deus colocou aí no seu coração, ajudar pessoas por um dom, um talento que o Senhor te deu, todos os dias separe um tempinho para agir, cumprir uma meta diária na direção daquele sonho. Todos os dias eu decidi que eu vou escrever, que o Senhor colocou um sonho no coração de me tornar escritora. Então hoje eu tenho meu livro publicado, mas ainda tenho muitas ideias para serem colocadas no papel. Então todos os dias eu tiro um tempinho para escrever na direção desse objetivo maior. O Senhor também colocou no meu coração que todos os dias da minha vida eu vou levar uma palavra dele para alguém. Eu não sei quem vai chegar, eu não sei quem vai ser tocado por essa palavra, mas todos os dias eu gravo vídeos curtinhos aqui, no TikTok, todas as minhas redes, Instagram, YouTube, vídeos curtinhos, entre 2 a 3 minutinhos, falando o que o Senhor me entrega. Por quê? Porque isso se tornou uma prioridade na minha vida. Porque Deus fez tanto, mas tanto por mim, que hoje é um grande prazer retribuir nessa forma, de trazer um pouco do Evangelho, trazer um pouco dos ensinamentos bíblicos, das transformações que aconteceram, que acontecem diariamente na minha vida, por meio dessa busca. Então, o primeiro ponto é esse. Eu sei que muita gente que está aí pode achar assim, você não sabe o quanto que eu trabalho, a minha vida é muito corrida. Gente, eu sou mãe, eu tenho um trabalho que não é relacionado ao ministério, eu tenho um trabalho que me ocupa bastante tempo, então eu sou filha, então eu também cuido de uma mãezinha
maravilhosa que o Senhor me deu. Todos nós temos muitas atribuições. Todos nós temos múltiplos papéis. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela saúde que Ele nos deu para desempenhar os nossos múltiplos papéis. Mas quem tem um sonho, se não quiser levar ele para o caixão, tem que aprender. Todo dia age um pouquinho na construção desse sonho. É tijolinho por tijolinho. É todo dia um pouquinho. Tem um conteúdo na área de gestão do tempo que me ajudou muito na realização dos meus sonhos. Dos autores Carolina e Rafael, acho que Medeiros. A Carolina tem um livro que chama Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas. E um dos princípios que eu vi lá é que a gente precisa organizar a nossa agenda, colocando dentro das nossas tarefas diárias uma tarefa de produção de ganho. Algumas tarefas de produção de ganho e os outros tipos de tarefa que ela chama de prevenção de dor. Eu achei muito interessante esse conceito que eu vou trazer aqui para vocês. O que é uma tarefa de prevenção de dor? Essa prevenção de dor é aquilo que você precisa fazer, porque senão vai gerar uma dor. O que é a prevenção de dor, então? Se você já tem um trabalho, é cumprir as metas daquele trabalho, para você não perder seu emprego. Se você tem uma casa, é mantê-la minimamente organizada para que as baratas e ratos não tomem de conta dela. Se você tem um filho, é prestar um tempo de qualidade ali com ele, atender às necessidades dele, porque senão aquela criança vai passar por necessidades e privações. Então, tarefa de prevenção de dor é fazer o que precisa ser feito, senão vai gerar uma dor. Agora, Canice, o que é uma tarefa de produção de ganho? Gente, produção de ganho é isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Produção de ganho é quando eu escrevo algo que está linkado ao meu sonho. Produção de ganho é o que vai te levar para o próximo nível. É aqueles tijolinhos que você coloca na construção dos seus sonhos. Então, todos os dias você precisa agir pelo menos um pouquinho em tarefas de produção de ganho, em tarefas que vão te levar para o próximo nível. Deu para entender a diferença das tarefas de prevenção de dor? Prevenção de dor de que é a manutenção do que você já tem. É para que você mantenha o que você já tem, seja no seu casamento, seja nas suas relações familiares, seja no seu trabalho. Então você vai fazer tudo que precisa ser feito para manter o que você já tem. Agora coloque tarefas de produção de ganho, que aí é para o que você ainda vai realizar. É para os sonhos que você está construindo. Amém? E ela traz algumas outras dicas que me ajudam muito para me sentir uma pessoa produtiva, mais realizadora ao longo do meu dia. Por exemplo, tarefas simples, rápidas, de até 2 minutos, faça na hora que vem na sua mente. Porque enquanto você não faz, elas vão ficar vindo aqui na sua mente, lhe aperreando. E aí ela diz que a gente vira tipo uma mulher soluço. Ai meu Deus, esqueci disso aqui. Ai meu Deus, esqueci disso aqui. Então vá eliminando essas pendências, essas tarefas pequenas. Se pagar uma conta, que aquilo vai gerar juros se você não pagar. Na hora que veio, se isso gera uma ação de até 2 minutos, faça na hora. Porque você já vai ter uma descarga mental muito alta ao realizar aquela tarefa. Então, outra coisa, coloque tudo no papel. Se você não pode realizar aquilo na hora, anote que essa anotação, coloca num post-it ali pertinho, já vai te gerar também uma descarga que não vai fazer com que não fique saltando. Coloque um horário para você realizar aquela tarefa, deixa ali e quando você concluir o que você estava fazendo, volta nela e faz, que isso já vai fazer com que o seu cérebro, porque o nosso cérebro, ele não é agenda, o nosso cérebro não é um computador. Então, tudo que você precisa fazer, anote. Se vai para a feira, leve uma lista para não ficar horas no supermercado e comprando muito mais do que precisa. Se você tem pendências a realizar naquela semana, tenha a sua lista de pendências com dia e hora marcada para realização daquelas tarefas. Organize-se. O meu perfil natural não é um perfil organizado. Eu precisei me organizar para realizar mais. E isso fez toda a diferença na minha vida. Toda a diferença na minha vida. Então, se você quer realizar mais e com menos sobrecarga mental, aprenda a se organizar.
tenha lista de tarefas, tenha uma lista, tenha uma agenda com compromissos. Use o seu celular não só para ficar assim com entretenimento barato aqui. Use o seu celular para colocar despertador em todos os seus compromissos, em todas as tarefas que você precisa realizar, em tudo que você precisa fazer. Eu tenho despertador para a hora de treinar, para a hora de dormir, para a hora de acordar, para tarefas que eu preciso realizar, para a hora que eu começo a trabalhar no meu serviço, no serviço normal. Então, eu tenho despertadores para todas as coisas que são importantes na minha vida. Eu tenho despertador, gente, para a hora de conectar-me com o Senhor. É na primeira hora do dia, assim que o meu despertador toca, está lá escrito: acordar, despertar, para orar. E eu gravei um vídeo ontem sobre um livro, gente, eu vou falando e vai vindo outras coisas, né? Sobre um livro que me ajudou muito a organizar as minhas manhãs. Foi o livro O Milagre da Manhã. Quem aqui já leu esse livro, O Milagre da Manhã? Levanta a mãozinha aí, comenta aqui. Quem já leu? Esse livro ele traz dicas práticas, gente, que mudam completamente o nosso dia. Ele traz algumas tarefinhas para a gente fazer pela manhã, em poucos minutos, não são muitos minutos. Ele traz uma sugestão da gente acordar 1 hora mais cedo do que o habitual, certo? Eu comecei a praticar esse livro já tem uns 6 anos. E, gente, ficou tão gostoso acordar de manhã. Ficou tão maravilhoso acordar de manhã que é um prazer despertar, porque a minha primeira hora eu uso para me conectar com o Senhor. E é a hora mais gostosa do dia, gente. É a hora em que você se conecta com quem você é, com a sua verdadeira essência. Nós somos imagem e semelhança do nosso Pai. Então, acordar, colocar um sorriso, agradecer. Quem tem... Eu gosto de orar de joelhos. E isso me conecta. Parece que o céu se abre quando a gente ora de joelhos. Então, na primeira horinha da manhã, os primeiros minutos da manhã, consagre a Deus. Depois eu tenho uma rotininha de ler. Ele sugere também nesse livro. Você lê por alguns minutos, 5 a 10 minutos. E eu gosto de ler um devocional. Eu gosto de ler o capítulo de Provérbios do dia. Vocês sabiam que Provérbios tem 31 capítulos e você pode ler o Provérbio do dia? Todos os dias ler um capítulo de Provérbios. O seu nível de sabedoria vai ser muito elevado. O seu nível de conexão com o Senhor, o seu nível de maturidade, o seu nível de reflexão vai aumentar muito. Então, lê um capítulo de Provérbios por dia, lê um capítulo da Bíblia por dia, alguns versículos, se você não tem ainda o hábito da leitura da palavra. Separa um livro do seu interesse para ler 2, 3 páginas ali ao acordar. Mude a sua frequência ao acordar. Também pela manhã, minha prioridade é me exercitar. A minha roupinha, aí já vai outra dica, viu? A minha roupinha do exercício já fica separadinha do lado da cama. Quando eu acordo, eu já visto, ela está por baixo da roupa do vídeo. Por baixo da roupa do vídeo está a roupa do treino. Porque próximo passo, são 7h50 da manhã hoje no domingo. Hoje é um pouco mais tarde, porque eu estou gravando e fazendo meu exercício, porque hoje é domingo. Mas na semana, 5 da manhã eu começo meu horáriozinho com o Senhor. Depois eu treino, certo? Eu começo a trabalhar às 8. Então, nessas 2 primeiras horas eu uso para mim. Eu uso para cuidar do meu espiritual, cuidar do meu emocional, lendo coisas que agreguem positivamente a minha mente, cuidar do meu físico. 2 horas é muito tempo, gente, é muito mais que o suficiente para eu ter esse momento de autocuidado. E o meu dia fica mais leve, porque eu sinto que eu já me cuidei logo na primeira hora do dia. Eu consigo amar melhor, eu consigo cuidar melhor, eu consigo trabalhar melhor, entregar o meu melhor para o mundo. Por quê? Porque eu já comecei me preenchendo do melhor que existe, que é o Senhor Jesus. Por isso que todos os dias eu trago alguma coisa aqui nas redes. Por quê? Porque primeiro eu me encho, primeiro eu recebo. Por isso que eu fiz esse compromisso também, que quando eu me comprometo a trazer algo aqui, eu preciso me encher primeiro. Ninguém entrega aquilo que não tem dentro, não é verdade? Então, é um fluxo constante. E é algo que eu me comprometi com o Senhor. Tudo que eu receber, que fizer sentido, que for bom, que for agradável ao Pai, eu vou compartilhar. Faz parte do meu propósito, faz parte da minha missão, faz parte da minha emoção positiva diária. Para mim é uma grande alegria hoje poder me encher do que preenche de verdade e poder transbordar em vidas. E eu quero te convidar, a live já está um pouco extensa, não consigo ver aqui no TikTok quanto tempo já tem de live, mas eu quero te convidar a dar início a um processo
a um processo novo com o Senhor, a ter tempo de qualidade com Ele pela manhã, a agir todos os dias um pouquinho mais na direção dos seus sonhos e projetos, a se preencher da luz dele para que você consiga espalhar a luz dele aqui nesse mundo. O mundo está precisando muito da luz do Senhor, muito, mas não é pouco não, é muito. Então seja você um pontinho de luz, um pontinho de esperança aqui nesse mundo tão bagunçado, tão conturbado. Mas eu digo a você que o mundo é também conforme as lentes que você coloca. Eu confesso para você que muita gente pode me ver como alguém otimista ou alguém que foge da realidade às vezes, mas eu digo que eu prefiro, eu escolho, eu decido todos os dias caminhar no mundo, na realidade que o Senhor tem para mim. A realidade que o Senhor tem para mim é muito, infinitamente superior à realidade que o mundo nos oferece. Então é uma escolha, é uma decisão. Eu ouvi uma frase que diz que existem 8 bilhões de mundos diferentes. E eu creio nisso, porque o mundo é conforme a gente pensa sobre ele, é conforme a gente vê. Então que a gente ganhe as lentes do céu, que a gente ganhe as lentes de Jesus, para que a gente consiga olhar para o mundo com mais compaixão, com mais misericórdia, com mais perdão, com mais capacidade de buscar a nossa evolução, esse fogo interior na busca por nos tornarmos alguém melhor, para que a gente consiga transformar esse mundo aqui num mundo melhor. Amém? Quero orar por quem entrou aqui nessa live, quero orar pelo nosso domingo. Que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor abençoe a nossa vida, as nossas emoções, Senhor. Cuida das nossas emoções, Senhor. Não permite que o inimigo roube a nossa alegria, a nossa vontade de viver, a nossa vontade de sonhar e realizar, para a honra e glória do seu nome, Senhor Jesus. Obrigada. Obrigada por mais um dia estarmos aqui na sua presença, Senhor. Faz desse dia o melhor dia das nossas vidas até aqui. Transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, nos transforma na pessoa que o Senhor deseja que sejamos todos os dias na sua presença. Que assim seja, em nome de Jesus. Vou encerrar essa live, eu espero que eu consiga gravar para que outras pessoas consigam assistir. E se você gostou desse conteúdo, já te convido para me seguir aqui, porque já tem bastante conteúdo gravado, para compartilhar com algumas pessoas que também precisam receber dessa luz que vem do alto. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima live.